jejum. Por isso que eu disse, não tem como andar separado. Jejum e oração anda junto. Salmo 35, 13 diz assim: eu afligia a minha alma com jejum. Eu afligia a minha alma com jejum. Jejum é sinal de humilhação. Através do sacrifício do corpo, quando afligimos o nosso eu, ficamos sensíveis à manifestação de Deus em nossas vidas. A alimentação é uma área fundamental em nossa vida, e nosso organismo está regulado de acordo com a nossa forma de vida. Quando jejuamos, esse organismo reage, requerendo o alimento. Lá em Gálatas capítulo 5, versículo 17, diz assim: a carne milita contra o espírito e o espírito contra a carne, porque são opostos. Que espírito é esse que milita contra a carne? É o Espírito Santo? Não, é o nosso espírito. Por quê? Porque as vontades da carne são contrárias à vontade de Deus. E o que tem que prevalecer em nós é a vontade do nosso espírito. É o nosso espírito que tem que prevalecer, não as vontades da carne. Mas para que a vontade da carne possa ser sujeitada, o espírito tem que prevalecer. E a Bíblia diz que existe em nós, isso está em nós. A Bíblia chama isso da seguinte maneira: a carne milita contra o espírito. Não é uma simples luta, é uma militância, quer dizer que é uma guerra. Existe uma guerra entre o nosso espiritual e o carnal. O carnal já está cansado de estar aqui hoje, não é verdade? A carne já está cansada, está com sono, está com fome, está com sede, com vontade de ir no banheiro. A carne já está assim. E o espírito como é que está? O espírito quer aprender, o espírito quer crescer, o espírito quer fazer a vontade de Deus. E a alimentação da nossa vida faz parte de obra da carne. Porque a alimentação serve para nutrir a carne. E além de a alimentação servir para manter o nosso organismo, a alimentação também é um prazer, porque comer é um prazer, não é? Comer não é bom? Comer, aliás, é muito bom, e dependendo do que a gente vai comer, é ótimo. Quer dizer, é obra da carne. O espírito não precisa disso, mas a carne precisa. Então nós devemos sujeitar a carne à vontade do espírito. E assim como comer é obra da carne, tem outras também que são obras da carne e que ferem os princípios de Deus, que são contrários à vontade de Deus. É por isso que existe essa luta, essa guerra entre o espírito e a carne. Se nós deixarmos a carne prevalecer, nós vamos começar a fazer tudo contrário à vontade de Deus. Se nós deixarmos a carne tomar conta, daqui a pouco nós vamos estar totalmente fora da vontade de Deus. É por isso que o espírito tem que prevalecer. O nosso lado espiritual tem que vencer o lado carnal. E como é que a gente vence isso? A Bíblia diz que é afligindo a nossa alma. Por isso que jejum é sinal de humilhação. É por isso que quando nós jejuamos, nós nos sentimos às vezes humilhados na carne. E tem que haver aflição da alma. Por quê? Porque jejum tem que ser sacrifício. Jejum tem que doer. Jejum que não dói não é jejum. Jejum que não tem sacrifício não tem validade. Jejum tem que ter sacrifício. Tem que sujeitar a carne. Aquele jejum assim que não dá dor, que não dá fome. Você, pastor, estou jejuando, mas olha, está ótimo. Não estou sentindo nada. Jejum de sacrifício é aquele que dá fome mesmo. Aquele que dói. Aquele que o estômago começa a fazer. Parece ter um monstro ali dentro. Um rando. É a carne. Então jejum é sinal de humilhação. Porque quando nós humilhamos a carne, nós elevamos o espírito. Quando nós sujeitamos a nossa carne, nós elevamos o nosso espírito. Abatemos a carne, abatemos o nosso eu, crescemos espiritualmente, elevamos o nosso espiritual. E se nós elevamos o nosso espiritual, nós vamos para a presença de Deus. Por isso que eu disse para você que não tem como jejum e oração ser separado. Tem que ter jejum,
para nos levarmos para a presença de Deus, para irmos para a presença de Deus e para poder falar com Ele. Então jejum é sinal de sacrifício. Como deve ser o jejum? Salmo 109, 24. De tanto jejuar, os joelhos me vacilam. No jejum tem que haver sacrifício. Todo jejum deve ultrapassar pelo menos uma refeição que estejamos acostumados. Por exemplo, quem não está acostumado a tomar café da manhã, jejuando até meio-dia, não está sacrificando. A não ser que tenha algum problema de saúde, portanto deve jejuar um pouquinho mais, ultrapassar pelo menos uma refeição que lhe fará falta. Tem gente que jejua até meio-dia, só que o café da manhã não faz falta nenhuma. Eu, por exemplo, para mim jejuar até meio-dia não tem valor nenhum na minha carne, porque dificilmente tomo café, dificilmente tomo café da manhã. Então jejum até meio-dia para mim não faz diferença nenhuma, não tem sacrifício nenhum, eu não tiro nenhuma refeição que me faça falta. Por isso que o jejum de sacrifício tem que ultrapassar uma refeição, pelo menos 2 horas da refeição que você está acostumado. Ah, qual refeição que te faz falta? É o almoço? Vai ter que ultrapassar pelo menos 2 horas do almoço. Aí vai ser sacrifício, aí você vai sentir fome, vai roncar a barriga, vai doer, você vai se sentir humilhado, vai se sentir fraco. Aí vai manifestar realmente quem é o ser humano. Fraco, humilhado. É aí que o espírito começa a crescer e a gente começa para a presença de Deus. 2 Samuel 12:16. Buscou Davi a Deus pela criança. Ester 4:16. Ajunta todos e jejuai por mim. Podemos observar que tanto Davi como Ester estavam consagrando o jejum com propósitos específicos. Assim deve ser o jejum, ter sempre um bom propósito, seja ele de cura, libertação, prosperidade, jejum pelos outros, pelo país, pela cidade, jejum de louvor e gratidão a Deus, etc. Todo jejum tem que ter um propósito específico. Número 3, Neemias 9:1. Ajuntar os filhos de Israel com jejum. Jonas 3:5. Os ninivitas proclamaram jejum. Daniel 6:18. Dário passou a noite em jejum. O jejum pode ser pessoal ou coletivo, quando solicitado com propósito único. Você pode fazer um jejum pessoal, por tua própria iniciativa, ou pode participar do jejum quando ele é coletivo, com propósito único. Que é aquele jejum que a gente convoca a igreja, né? A gente pede, irmãos, eu preciso pessoas que jejuem por causa da construção, jejuem por causa da campanha, jejuem por causa de um projeto que nós temos na igreja. Enfim, sempre que houver um propósito da igreja, um propósito único, que envolva mais pessoas, então é um jejum coletivo. Ou então aquele jejum pessoal, que cada crente deve fazer por si próprio. Número 4, Zacarias 8:19. O jejum será com regozijo e alegria. Mateus 6:16. Quando jejuardes, não vos mostreis contristados. Mesmo em meio ao sacrifício, o jejum deve ser com alegria e satisfação, pois ele é consagrado a Deus. O que tem que ter no nosso jejum então? Sorriso. Até porque, irmãos, se a gente começa a abater o semblante, a gente sofre mais. Então não devemos abater o semblante, nós devemos nos animar. Por isso que a Bíblia diz assim: lava o teu rosto. Quer dizer, tem um semblante alegre. O jejum tem que ser feito com alegria e não com pesar. Ai, aquela tristeza, estou jejuando, ai, como não é fácil. Aquele pesar, aquela lamentação, parece que é um castigo. Em vez de ser algo agradável, algo que vai para a presença de Deus, algo que eleva o nosso espírito, acaba batendo mais ainda. Igual a irmãzinha que chegava na igreja assim, né, se arrastando, né? Paz, paz. Até o paz dela saía com dificuldade, né? Paz.
Aí chegava para mim e dizia: paz, pastor. Já paz, irmã, como é que tá? Tudo bem? Mas dizia: não, pastor, não estou muito bem, desmaiei na firma hoje. Ah, irmã, está doente? Não, é que eu estou jejuando. O jejum nunca pode ferir a nossa saúde. O jejum, ele é bênção para nós, desde que ele não venha ferir a nossa saúde. Então cada um tem que ter a sua forma de jejum. Você não pode ter como base o jejum do pastor, da pastora, do irmão fulano de tal, da irmã fulano de tal. Você sabe do teu organismo e do teu corpo. Você sabe do que você é capaz de suportar. O jejum tem que ser bênção para nós. Não pode ser prejudicial para a nossa saúde. Por isso cada um tem a sua forma, né? Tem gente que jejua até as 6 da tarde e é um sacrifício tremendo. Tem outros que jejuam 24 horas, 48 horas. E às vezes já começa a não ser mais sacrifício, né? Cada um tem um organismo, né? Alguns jejum total e outros jejum parcial. O que é o jejum total? Sem comida e sem água. E jejum parcial é aquele que você pode beber água. Porém, a gente não aconselha beber muita água. Porque quanto mais água bebe, mais fome dá. Então, quando a gente faz um jejum prolongado e é parcial e vai fazer uso da água, a gente bebe uns pequenos goles de água de 2 em 2 horas. Que daí hidrata o corpo e não lava o estômago. E daí não dá muita fome. Beber muita água é pior. No começo dá aquela sensação de satisfação, mas depois a fome aumenta mais ainda. Então eu considero só essas 2 práticas de jejum, total e parcial. Tem gente que acredita que faz jejum e toma chimarrão, toma chá, outros tomam refri, outros chupam bala. Eu não considero, porque jejum significa abstinência de alimentos. Então ou é total ou é parcial. É hoje que tem algumas práticas e nós até fazemos uso delas. Fazer jejum de 40 dias de televisão, né? A gente chama de jejum, na verdade isso que quer é uma renúncia, é abrir mão de alguns prazeres que nós temos. Agora o jejum tradicional da Bíblia é deixar a comida e a água. Isso sim é jejum. Agora vamos ver o seguinte, Mateus 6,16. Quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque eles desfiguram o seu rosto para que os homens vejam que estão jejuando. Em verdade vos digo que já receberam a sua recompensa. Tu, porém, quando jejuares, unge a tua cabeça e lava o teu rosto, para não mostrar aos homens que está jejuando, mas a teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vem em secreto te recompensará. Tem muitas pessoas que dizem assim: pastor, eu consagrei o jejum, mas quebrei o jejum, que esqueci de manhã e comi um pão, esqueci meio-dia e chupei uma bala. Sabe quando que acontece isso, irmãos? Quando a gente não tem a prática do jejum. Porque a partir do momento que você começa a ter a prática do jejum, ele começa a fazer parte da tua vida. Aí você consagra e não esquece. Eu não esqueço que estou jejuando. Eu consagro o jejum, não esqueço, não quebro. Acontecia comigo lá no começo, quando eu me converti e comecei a jejuar. E tem pessoas que acham que jejum é só para quem trabalha na igreja, né? É por isso que tem muita gente que não se levanta, tem muita gente que não tem um bom relacionamento com Deus, porque acha que a prática do jejum é só para o pastor. Lembra quando eu falei do apóstolo Paulo? Enquanto ele era ainda Saulo de Tarso? A partir do momento que ele tem um encontro com Jesus, qual é o próximo passo dele? Oração e jejum. E 3 dias. Oração e jejum em sacrifício. Assim deve ser nosso relacionamento com Deus. Independente se eu tenho uma função dentro da igreja ou não. O simples fato de eu estar na presença de Deus já é necessário. De ter uma vida de oração e de jejum. Então, a partir do momento que a gente começa a ter a prática do jejum, a gente não esquece mais. Já não vai passar desapercebido. Não vai ser enganado para aquele irmãozinho que ofereceu uma chiclete, um house, uma bala. Porque aquilo já começa a fazer parte de nós. Agora, existem outros fatores também que quebram o jejum. Sabe como é que a gente acaba invalidando o jejum? É quando a gente manifesta ou deixa entender que estamos jejuando. Eu chego para o irmão e digo: estou jejuando hoje.
ou eu dou a entender pelo meu comportamento que eu estou jejuando. Aí a pessoa que está ouvindo ou vendo, ela olha e gera uma admiração nessa pessoa. Ela diz: ó, o irmão jejua. E a Bíblia diz que isso aí é a recompensa que eu recebi. Já recebi minha recompensa. Quer dizer que eu invalidei no mundo espiritual a importância do jejum. O jejum, ele tem valor espiritual, igreja. Por isso que jejuar, eu não acredito que emagreça. Eu emagreci agora nos últimos dias, acho que uns 3 ou 4 quilos. Pode ser que tenha um pouco do jejum aí. Mas um pouco também é porque eu estou dormindo muito pouco, correndo bastante, me preocupando bastante. Aí emagreci, acho que nos últimos dias, uns 3 quilos. E estou comendo bastante, mas emagreci. Mas jejum não emagrece ninguém. Porque jejum, ele é espiritual, ele não é natural. O benefício do jejum não está no corpo físico, ele está no espiritual. Por isso nós temos que buscar a recompensa de Deus. Não buscar a recompensa humana, o elogio: oh, o pastor sabe que eu estou jejuando. É lógico que quando a gente consagra um jejum coletivo, o pastor tem conhecimento de quem vai jejuar, né? Mas aí não é uma manifestação para buscar um reconhecimento humano, é porque houve uma convocação coletiva para a prática do jejum. É assim que deve ser o jejum para nós. Um outro segredo: sempre quando jejuarmos, o jejum tem que ser consagrado com óleo ungido. Porque o óleo ungido significa o Espírito Santo de Deus. E como o jejum ele é espiritual, ele tem que ser consagrado num caráter espiritual. E a consagração no caráter espiritual só se dá com o simbolismo do Espírito Santo, que é o óleo ungido. Todo jejum tem que ser consagrado com óleo ungido. Eu já ouvi pessoas testemunhando, dizendo assim: pastor, depois que o senhor ensinou nós ungirmos a cabeça, e é bem o alto da cabeça aqui. As pessoas disseram assim: pastor, depois que nós aprendemos a ungir a cabeça para consagrar o jejum, ficou mais fácil jejuar. Por quê? Porque até então não tinha um sentido espiritual, era apenas ficar sem comer. E ficar sem comer não é jejum. Jejum é aquele que é consagrado, é específico, é determinado, é estabelecido diante de Deus. Esse é o jejum que tem efeito espiritual. Agora, para completar o primeiro princípio de um homem e de uma mulher de Deus, que é a oração e o jejum, eu quero mostrar para você aonde que a igreja nos últimos tempos tem errado. Porque veja bem, irmãos, quando nós nos convertemos, eu acredito que a maior parte do pessoal que está aqui hoje já é convertido há mais tempo, né? Quem aqui é convertido há menos de um ano? Levanta a mão. Faz menos de um ano que você está vindo na igreja, frequentando a igreja e tal. 1, 2, 3, 4 pessoas. O restante já faz mais de um ano, né? Que está na igreja. Então deixa eu falar contigo. O que a igreja tem errado? Quando nós nos convertemos, eu vou falar assim, a maioria das pessoas, porque nem todas. Algumas ainda não passaram o processo completo da conversão, né? Quando nós nos convertemos, nós somos chamados por Jesus para o desafio. Que desafio é esse? O desafio de ter uma mudança de vida. O desafio de ter uma transformação de vida. Então a maior parte de nós não víamos na igreja regularmente. Quem ia na igreja ia uma vez por mês, o máximo uma vez por semana. Alguns iam uma vez por ano. Alguns não iam nunca, né? Aí quando conheceram Jesus, quando se converteram, foram desafiados por Jesus a começar a vir na igreja assiduamente. Aí começaram a vir 1, 2, 3, às vezes até mais, que é o nosso caso essa semana. Vamos estar aqui na igreja mais do que 3 vezes na semana. O que foi isso para nós? Foi um desafio de mudança de vida. Nós tivemos que deixar o nosso comodismo, o nosso conforto de estar dentro de casa, ou os nossos afazeres costumeiros, para começar a ter um relacionamento com Deus e começar a vir para a igreja. Isso foi um desafio de mudança de vida. A maior parte de nós não líamos a Bíblia. Aqueles que liam bem pouco, não é verdade? E a maior parte de nós aprendemos que se lesse a Bíblia ficava doido, louco. A Bíblia não pode ler, porque se ler a Bíblia fica louco. Se bem que fica meio louco mesmo, né? O pessoal passa na frente da igreja e diz assim: que bando de doido. Quer dizer, aos olhos do mundo vai parecer um bando de louco mesmo. Então até tinham razão, ler a Bíblia fica louco.
Nós não líamos a Bíblia. E a maior parte de nós, quando nós nos convertemos, Jesus nos desafiou a tirar um tempo para ler a palavra de Deus. Quer dizer, nós somos desafiados a sairmos do comodismo e termos uma mudança de vida. A maior parte de nós, antes de nos convertermos, nós não orávamos. Quem fazia muito, rezava. E rezava quando tinha alguém para puxar também, porque senão não fazia nada, né? E normalmente rezava mais na sexta-feira santa, na quaresma. Não é verdade? Agora nos convertemos, a gente vem para a igreja, Jesus fica nos desafiando, porque é oração daqui, é oração dali, o pastor ora por isso, o pastor ora por aquilo, manda fechar o olho, diz abre a tua boca e fale com Deus. Quer dizer, foi um desafio, e a maior parte de nós não sabia nem o que fazer. Sabe qual foi a primeira oração que eu fiz na igreja, irmãos? Eu ia para a igreja e ficava bobo no meio dos irmãos, era mão gritando, dizendo aleluia, glória a Deus, e queima daqui, queima dali, eu aí no meio, bobo, não sabia nem o que fazer. A primeira oração que eu fiz, foi uma das primeiras vezes que eu fui na igreja, que o pastor disse assim, eu creio que Deus estava usando ele para falar comigo, né? Estava lá aquele monte de gente na igreja, eu incluído no meio daqueles irmãos, pulando, falando em línguas e orando e gritando. E o pastor disse assim, você também pode falar com Deus esta noite e pedir que você quer ser filho dele. E aquilo ali mexeu comigo e disse, eu posso ser filho de Deus? O pastor está dizendo que eu posso? Você então. E o pastor disse assim, feche teus olhos e comece agora a dizer para Deus que você quer ser chamado de filho, não mais de criatura, mas um filho de Deus. Foi a primeira vez que eu orei, eu fechei meu olho e disse, Senhor, eu quero ser chamado de teu filho também. Aí eu escutei um irmãozinho orando do meu lado, e ele orava, e eu orava junto. Aproveitei o embalo da oração dele, estava bonita, hein? Vamos que vamos. Quer dizer, para mim foi um desafio tremendo. Para mim foi uma mudança de vida, acostumado a sentar num banquinho assim, quando ia para a igreja, sentar num banco e ver aquele negócio decorado numa folha. Agora o pastor diz para mim que eu posso pegar as minhas palavras e falar com Deus. Quer dizer que isso é um desafio. É um desafio. Jesus estava me desafiando. Ele estava me desafiando a ter uma mudança de vida, a sair do comodismo. Aí depois eu fui aprendendo que era importante eu ir lá na igreja orar. Eu comecei a aprender que era importante eu levantar de madrugada para orar. Eu aprendi que era importante antes da refeição orar. Eu aprendi que era importante impor as mãos sobre a vida dos meus filhos e orar por eles. Eu aprendi que era importante todas as noites eu dobrar o meu joelho junto com a minha esposa ao lado da cama e orarmos. Eu aprendi que era importante ir para uma vigília, ir no monte e tirar ali 2, 3, 4 horas orando. E quando eu comecei a fazer isso, eu vi que coisas maravilhosas começaram a acontecer na minha vida. Eu vi que Deus começou a me valorizar. Eu vi que Ele começou a me chamar para o ministério. Que Deus estava me desafiando a deixar o comodismo, a deixar minha tenda e subir no monte do sobrenatural. A maior parte de nós também não jejuávamos, não é verdade? Salvo algumas exceções. Algumas pessoas já tinham a prática do jejum, mas bem poucas. Eu me lembro que logo que comecei a ir para a igreja, nem estava indo na igreja ainda, tinha ido uma vez só. Um dia a pastora disse assim, eu vou jejuar. Aí como ela disse que ia jejuar, eu disse, eu vou jejuar também. Eu queria ter uma competição com ela ali. Se ela estava indo bem na igreja dela, eu queria ir bem na minha. Foi antes de não me converter. Aí ela disse assim, eu vou jejuar. E eu disse assim, e eu vou jejuar também. Aí eu levantei, no outro dia de manhã, separei um pão desse tamanho assim, pão caseiro, uma garrafa de chá desse tamanhão assim, fui para o serviço. Fiquei até as 3 da tarde jejuando, comendo pão e tomando chá. Acabou o jejum porque acabou o pão e o chá. E achei que tinha abafado no mundo espiritual. Eu falei, acho que por uns 3 anos aqui eu estou bem com Deus. A gente não sabia jejuar, né, irmãos? Quando eu comecei para a igreja, o pastor começou a falar em jejum, e aí a pastora me ensinava e dizia assim, jejum é ficar sem comer. Eu disse, ai, já doía antes. Mas eu aprendi que para ter uma oração eficaz eu precisava jejuar.
Então a gente começou a jejuar. Começamos a jejuar, aprendi a jejuar até meio-dia, aprendi a jejuar até as 3 da tarde, aprendi a jejuar até as 6. Jesus me desafiando a sair da minha vida de comodismo e ter um relacionamento com Ele. E isso aconteceu com todos aqueles que se converteram. Porém, a maioria chegou num ponto da sua vida e diz assim: pastor, que saudade do primeiro amor. Irmãos, eu não sinto saudade do primeiro amor, não. Não sinto. Sabe por quê? O meu amor pela obra, pelas coisas de Deus, só tem aumentado. Eu acho que eu amo a obra de Deus e eu amo a Deus hoje muito mais do que eu amava quando eu me converti. Porque quando eu me converti tinha muitas coisas ainda que eu não abria mão e que hoje eu aprendi a deixar de lado. Sabe quando que desaparece o primeiro amor na nossa vida? Quando acaba o desafio. Quando a gente cai no comodismo, acostuma a orar 15 minutos por dia, acostuma a jejuar uma vez por semana até meio-dia, até as 3 no máximo. E é um dado que eu tenho percebido dentro da igreja hoje. Eu não achei que a igreja era desse jeito. Eu só fui enxergar isso depois que comecei a ministrar os seminários. Eu achei que nós tínhamos uma igreja hoje de mais desafios de oração e jejum, mas não, nós temos hoje uma igreja deficiente em oração e jejum. É por isso que nós temos líderes despreparados, pessoas que têm chamados importantes na mão de Deus, mas não estão qualificadas hoje, porque acabou o desafio. Aprenderam a fazer aquela oraçãozinha rápida, aquela oraçãozinha antes de dormir, só para agradecer a Deus. Aprenderam a fazer jejum quando o pastor convoca, até umas certas horas. Já nem tem mais tanto sacrifício, porque já é facinho ficar sem comer até aquele horário. Acabou o desafio. Muitos aprenderam a ler a Bíblia, tirando aquele versículo da caixinha de promessa. Não leem a Bíblia sistematicamente, de Gênesis e Apocalipse. Ainda acham que ler a Bíblia é coisa de pastor. Sabe por que eu leio a Bíblia, irmão? Não é para preparar a mensagem. Eu leio a Bíblia para Deus falar comigo. Por que você acha que eu venho na igreja? Porque eu sou pastor? Não, eu venho na igreja porque eu quero fazer a vontade de Deus. E se eu não fosse pastor, do mesmo jeito eu continuaria vindo na igreja. E não vindo na igreja uma vez por semana, uma vez por mês. Vindo na igreja frequentemente. Porque é isso que Deus tem feito. Ele tem nos desafiado até o dia de hoje. E só conhece o sobrenatural. Só vai conhecer a Deus. Só vai chegar na presença de Deus e começar a entender a plenitude de Deus quem sai do comodismo e vai para o desafio. Quem deixa a tranquilidade da sua tenda e está disposto a subir o monte do sobrenatural. E subir o monte do sobrenatural, irmãos, requer de nós sacrifício. Requer de nós sacrifício, compromisso, construindo uma oração de horas, não uma oração de minutos. Requer de nós sacrifício, saindo daquele comodismo, daquele jejum tradicional que nós criamos, porque tem muitos crentes que estão há 5, a 10, a 15, a 30 anos dentro da igreja e não conseguiram ultrapassar aquele jejum meia sola. Não existe sacrifício. Aí é lógico que o primeiro amor desaparece. Porque não é uma igreja que tem impacto no espiritual. É uma igreja natural, limitada. É um crente natural e limitado. E a desculpa que nós usamos qual é? Ai, pastor, eu não consigo. Eu também achava que eu não conseguia algumas coisas, irmãos. E eu comecei a adiar elas. Eu dizia assim: Senhor, se um dia tu me capacitar, eu quero ir para um jejum mais prolongado. Aí eu orava e dizia assim: eu sei que preciso orar mais, mas eu sei também que isso aí vem de Deus. Só que Deus me encher do Espírito Santo, aí eu vou gastar mais tempo de oração. Só que na verdade Jesus diz assim: se você se dispor, eu serei contigo. Foi o que ele disse para Josué: levanta-te e tem bom ânimo, porque eu sou contigo. Se nós não dispomos a nossa vida para o sacrifício na obra de Deus, Deus ele não vai nos capacitar. Por isso, para que o primeiro amor permaneça em nós, e cada dia mais,
cada dia cresça mais em nós, nós precisamos ir para o sacrifício. Eu comentei com os irmãos que eu estou vivendo um período assim, muito forte na minha vida. É difícil o culto que eu não sinta aquele poder, aquela unção de Deus na minha vida, e que Deus não me leve para o quebrantamento. Ontem de manhã na Santa Ceia foi um desses exemplos. Porque às vezes a pessoa olha assim e diz assim: o pastor está chorando, emocionado. Às vezes é de emoção, né? Às vezes é de emoção, às vezes é de raiva. Mas ontem de manhã na Santa Ceia, até um irmão veio falar comigo ali, estava encostado naquele pilar, e eu não pude nem falar com ele. Ele conversou, pediu algumas coisas para mim, e eu não pude nem responder, porque eu estava recebendo assim uma unção, poder, sentindo o mover de Deus na minha vida, e meu coração tem se enchido de um amor. Eu comentei para os irmãos aqui, eu disse assim: olha, até aquele dia que eu preguei aquela mensagem, quem era este homem de milagres, até aquele dia eu dizia assim: Jesus, eu te amo. Mas naquele dia eu aprendi uma coisa: eu gostava de Jesus e não o amava. E eu comecei a amar Jesus a partir daquele dia. E se eu estou vivendo hoje um período muito forte espiritual, é consequência de uma vida de sacrifício, de oração e jejum. Porque eu comecei a determinar que eu ia sair do meu comodismo tradicional. Estava acostumado a jejuar até as 10, até as 11, jejuar 24 horas. Acostumado já. Estava acostumado a orar 1 hora por dia aqui na igreja. Estava acostumado. De vez em quando eu levantar de madrugada para orar. Estava acostumado a vir aqui na igreja e falar em línguas. Mas Jesus tocou na minha vida e me chamou para um desafio. E disse: ora em línguas dentro do carro, ora em línguas no chuveiro, ora em línguas na tua cama. Levante de madrugada para orar. Venha fazer 2 votos de oração na igreja. Vá para a vigília, vá para um monte. Faça tudo aquilo que você não tem feito em oração. E vença também o teu limite no jejum. Por isso nós traçamos um objetivo de jejum. Já estamos indo para um desafio mais forte do que nós estávamos acostumados. E você vai perguntar assim: é fácil, pastor? Não é fácil. Às vezes é difícil, mas nos leva para a presença de Deus. Outra coisa que eu aprendi, igreja: eu não vou orar e jejuar, eu não vou fazer voto de oração e de jejum porque eu tenho um projeto, porque eu preciso de algo. Eu aprendi que eu preciso orar e jejuar para ir para a presença de Deus. E depois que eu estiver lá na presença de Deus, eu vou começar a tratar com Ele dos meus projetos e dos meus sonhos. Oração e jejum é para fazer com que eu suba para o monte. Um dia Deus disse assim para Moisés: eu quero falar contigo, Moisés. Moisés disse assim: tudo bem, Senhor, fala. Deus disse: eu vou falar, mas primeiro sobe no monte e fica lá 7 dias orando e jejuando. Depois do 7º dia de oração e jejum, Deus falou com Moisés. Um dia Deus chamou Abraão e disse assim: Abraão, eu preciso falar algo para ti. Eu tenho um sonho no meu coração que eu quero compartilhar contigo. E Abraão disse assim: conta para mim, Senhor. E o Senhor disse assim: então pega Isaac e sobe no monte. Foram 3 dias de caminhada. Quando chegou lá no monte que Abraão foi fazer o sacrifício, Deus disse assim: calma, eu vou contar o sonho que eu tenho contigo. Você quer saber qual é a vontade de Deus para a tua vida, meu irmão? Você quer saber qual o sonho que Deus tem a teu respeito? Ele está te convidando. Chegou a hora de você sair do lado da tua tenda e subir no monte do sobrenatural. Subir para o sacrifício. Eu quero fazer um desafio para você. Um desafio de oração e de jejum. E é você que vai escolher esse desafio. Você vai escolher aquilo que você não está habituado.
que é para sair do comodismo, sair da tua tranquilidade da tua tenda. Vai ser um gesto espiritual de sair da tenda e subir no monte. Nós vamos distribuir para você o desafio. Aqui tem um desafio de oração e de jejum. Você vai escolher aquele que você não está habituado, aquilo que não faz parte da tua vida ainda, e vai superar no jejum. Porém, no jejum eu quero que você dê um passo a mais do que você está acostumado. Não vai querer fazer mais do que você não está acostumado. Se você já jejua até meio-dia, quero que você vá no item seguinte. Se você nunca jejuou, quero que você comece jejuando até meio-dia. E está ali escrito jejum de 12 horas. Porém, se você já foi para um sacrifício de jejum de 48 horas, que é o último item ali citado, eu quero que você vá naquele que está embaixo ali e determine um jejum, quem sabe de 60 ou 72 horas. Você vai escolher a tua opção, mas Deus está desafiando, porque Ele vai te tirar do comodismo e você vai voltar a sentir o que é o primeiro amor. Eu quero que você responda, escreva ali nesse papel o teu desafio. E assim que você tiver respondido, quero que você saia do teu lugar e venha até aqui à frente, se coloque de joelho diante do altar e nós vamos estar falando com Deus em nome de Jesus.